Olá, meus queridos, bom dia. Tudo bem, gente? Bom, hoje a gente vai continuar o capítulo 3, tá, de filosofia, mas falando sobre a política em Thomas Hobbes e John Locke. Bom, primeiramente, eu quero deixar claro para vocês que é um pouco de como foi a formulação da teoria política entre Estado e sociedade, tá? É um assunto que vai parecer um pouquinho mais de história, porém faz parte desse conteúdo de filosofia também. E eles começam classificando o homem em seu estado de natureza. E o que é esse estado de natureza? É um estágio sem poder político. Eles consideram o homem ainda lá nos seus primórdios, tá? No início, sem um poder político organizado, sem uma sociedade civil, em uma situação em que as pessoas faziam de tudo para sobreviver e proteger os seus bens, certo? Talvez até tivesse de usar a força para manter os seus bens. Isso uma suposição antes de haver política e Estado, tá? Queria que vocês entendam isso. E aí o homem nesse estado de natureza, ele faz um contrato social. O contrato esse com quem? Esse contrato com o Estado civil, que é o governo. E por meio desse contrato, ele irá começar a receber leis, né? E também a receber possíveis direitos. Mas vamos entender um pouquinho dessa teoria. Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida pode estar me procurando. Hobbes defendia o Estado absoluto, onde o poder ele deveria estar totalmente na mão do governo, tá? E não na mão do cidadão, em hipótese alguma nesse sentido. O que é essa natureza humana que Hobbes defendia? Hobbes defendia que os homens seriam maus, egoístas. É como se o homem fosse um lobo para o outro, sempre pronto para atacar e defender o que é seu. Nesse estado de guerra, todos contra todos, ou seja, seria um estágio em que todos estariam em guerra entre si mesmos. A propriedade privada. No início, tudo é de todos. Quando há uma disputa pela posse, há uma luta, há guerra. A propriedade é criada pelo Estado, que ele usa esse codinome aqui, tá? Leviatã, que ele considera como soberano, para preservar a paz. E nisso, esse acordo que foi feito antes, perdão, pelo homem em seu estado de natureza, o contrato social que eu falei no início, para promover, guardar e manter a sua propriedade privada. E o Leviatã, como se fosse um apelido, tá, gente? Mais comumente falando, seria o grande Estado. Seria a política, o governo. Em prol de se ter a paz, para se acabar com essa guerra de tudo e de todos aqui antes, como se tivessem que estar sempre em constante luta pelos seus bens materiais, a tentar defender os seus direitos, tá? Suas coisas, a sua privacidade em relação a bens mesmo, tá? Materiais. E dessa forma, como criou, o Estado pôde suprimir, ou seja, a propriedade dos súditos. Súditos seriam os cidadãos, tá? Suprimir é pegar, reter, nesse quesito aqui, tá? Esse contrato social é para superar o estado de natureza e o estado de guerra contra todos, que foi o que eu falei. A ideia do cidadão no seu estado de natureza, estou aqui, vamos dizer, bem no início, o homem estava lá quieto no seu canto, não tinha política, não tinha governo, era todo mundo na sua casinha e pronto, tá? Vou contar dessa forma para vocês entenderem melhor. E aí, todos viviam em constante guerra entre si, como, estou aqui na minha fazenda, no meu território, mas a qualquer momento pode chegar alguém querendo tomar e vai ter guerra e eu vou lutar e vou defender por isso. Por isso que se estabeleceu um contrato social, um papel no qual eu, como cidadão, entregaria como as minhas posses ao governo para que ele pudesse comandar. Esse modo de pacto também é estabelecido no contrato social. Um pacto de submissão, né? Eu recebo leis, eu devo cumprir, eu devo pagar impostos. Transfere toda a sua liberdade voluntariamente ao Estado, que é o grande governo, e passará a agir em nome de todos. Ou seja, eu tenho uma voz, um governador, um prefeito, um presidente que assume a voz por todos. Vocês estão me entendendo, né? Espero que sim. O Estado civil. Quando é que o homem deixa do seu estado de natureza e passa a ter um Estado civil?
quando este homem, através depois do contrato, recebe o Estado Leviatã como seu soberano, como alguém que não pode ser irrevogável, alguém que não pode ser contestado, certo? E o direito de resistência só é possível para defender o direito à própria vida e à integridade física. Mesmo assim, vale a lei do mais forte, o soberano que acaba vencendo. O governo que ele acaba vencendo em relação aos impostos, em que o que vai fazer ou mandar para sua comunidade, se vai melhorar a educação, a saúde, a segurança, o governo ele sempre vai acabar acima do cidadão. Então, ele colocava o governo como esse grande Leviatã, esse grande monstro marinho. Para quem não sabe, o Leviatã era uma lenda mitológica de um grande monstro marinho que habitava no mar e que ele era assustador, ou seja, ele coloca o Estado dessa forma, tá? Falemos um pouco de John Locke. John Locke defendia o Estado liberal, diferentemente de Hobbes, que defendia o Estado absoluto, tá? Lembrem disso. Ele defendia o individualismo, ok? A natureza humana, ele não colocava como homens maus, egoístas, como lobos em guerra entre si. Locke colocava o homem como um homem bom, livre, independente, igual, pacífico, né? Que promove a paz e seguro. Diante disso, teria um estado de paz e harmonia, e não de guerra, como Hobbes falou. A propriedade privada ela já existia no estado de natureza e não precisava ser violada pelo Estado. Em hipótese alguma, você daria os seus bens, seu controle para o Estado, o governo fiscalizar e confiscar suas coisas ou ganhar impostos sobre aquilo. Não. A minha propriedade era minha, independentemente de Estado, não poderia ser tocada pelo governo. É pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante a sua propriedade, através do esforço. Com o surgimento da moeda, do dinheiro, a propriedade pode ser adquirida pela compra. Então, ao invés de eu deter apenas poder e propriedades, eu também posso transferir essas propriedades e com isso ter uma recompensa de volta, que era a moeda, o dinheiro, certo? O contrato social que Locke estabelece era apenas como uma forma de preservar a liberdade do indivíduo. Eu vou fazer esse contrato social com o Estado, mas a fim de preservar a minha liberdade e ao controle dos meus bens, certo? O modo do pacto social estabelecido no contrato era um pacto de consentimento, ou seja, os membros da sociedade continuavam a guardar os seus direitos, que eram intransferíveis, tá? A liberdade, os bens, e sendo protegido pela lei, e não sofrendo nenhum questionamento por governante algum. Esse Estado civil, que seria o governo, era a principal finalidade em Locke seria conservar o direito da propriedade do indivíduo, resguardando dessa forma de extravios ou questões que viessem a causar danos. E aí é importante lembrar aqui que Locke ele defendia a questão do poder legislativo, que ele colocava esse poder legislativo como responsável pela elaboração das leis, e que hoje funciona dessa forma. O governo seria controlado pela sociedade, não a sociedade controlada pelo governo, e que se teria o direito de resistência. Possivelmente, se o governo fugisse à lei, eu poderia, como cidadão, contestar isso e, de certa forma, tentar combater ou protestar contra isso. Então, gente, aqui são duas formas de governo totalmente diferentes que tanto Thomas Hobbes defendia como John Locke. Thomas Hobbes defendia o governo absolutista, absoluto, e John Locke um estado de governo liberal. Vou só fazer um resumo para vocês. Bom, gente, vamos entender melhor essas características de forma resumida. Hobbes é a necessidade do Estado e Locke o poder legislativo. Então, na obra Leviatã, Hobbes descreveu o estado de natureza. Imagine o ser humano vivendo em um estado no qual não haja poder político e que haveria a necessidade de criar-se um poder político para que se acabasse essa guerra entre os homens. Por isso, ele estabelece o contrato social, no qual o cidadão iria se submeter e aceitar o soberano, que seria o governo, e todos transferem para o governo a sua prioridade de liberdade e de aceitação em relação a questionamentos. Então, dessa forma, Hobbes defende um governo absoluto em que o homem, cidadão, se submeteria totalmente
ao governo, tá? Por isso vocês entendam o que era esse estado de natureza. O homem vivendo em um estado no qual não havia poder político. Em seguida, através do contrato social, o cidadão aceita o grande Leviatã, que é o governo, e se submete a ele. Locke defende um governo liberal. Ele coloca que o homem é bom e que eles viveriam de acordo comum com as leis, vivendo tranquilamente através desse pacto social, desse contrato social, em que o legislativo assumiria essas leis, mas como uma forma de proteção, de resguardar, de proteger os bens desse cidadão que estabelece esse tipo de contrato. Então, políticas diferentes, tá? Aqui são exemplos de forma de governo que eles defendiam, a teoria de como deveria acontecer, certo? Bom, gente, qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, tá? Não tenham vergonha de perguntar. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Um forte abraço, cuidem-se, tá? Até mais.